Aplauda mais forte ao nome do Senhor. Aplauda mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Junto com o teu aplauso, dá um brado de glória. Dá um brado de louvor ao Senhor. Aleluia. Vira para quem está do outro lado mais uma vez e fala: olha, essa madrugada, meu irmão, é madrugada de renovo, madrugada de uma nova unção sobre a tua vida, madrugada de Espírito Santo, fogo e glória sobre a tua vida, meu irmão. Amém? Nesse mesmo ambiente, nessa mesma atmosfera, vamos receber com muito aplauso, com muita honra ao Senhor pela vida dele, que é um amigo do nosso pastor, amigo dessa casa, tem nos abençoado muito. Toda vez que ele vem, é uma revelação nova. E eu sei que hoje o Senhor já separou algo para nós. Então vamos receber com aplauso pastor Rafael Oliveira. E hoje ele vem lançar o livro dele, hein? Olha aí, olha a responsa. Fica à vontade, pastor. Abençoe, nego. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. Estou quase pedindo para vocês. Opa, está dando eco aí, ó. Ai. Boa. É bom dia, né? É porque está de noite, a gente dá boa noite, né? Mas é bom dia. Bom dia. Bom dia, paz perfeita. Amém? Alegria poder estar aqui com vocês. Eu posso dizer que é muito bom ser chamado de amigo do pastor, mas eu prefiro ovelha dele, né? Eu sou ovelha dele. Apesar de estar pastoreando uma igreja, o pastor Marco e a pastora Cristina são meus pastores, são minhas referências e é aqueles que cuidam da minha casa e são minha cobertura e abençoam minha vida. Então, eu louvo a Deus todos os dias pela vida do pastor Marcos, da pastora Cristina, do Ender, do Ítalo. Deus abençoe a família pastoral. Eu vi aí gente que eu não via há muito tempo, porque tem tempo que eu não vou em Ricardo. Aí eu vi um pessoal de Ricardo ali, precisamente Xandão, louvo a Deus pela vida dele, pastor Jairo. Vi um pessoal de Queimados, Terra Boa, Deus abençoe, aleluia. Deu essa hora, vocês animaram ou desanimaram, porque quando eu via que estava falando o nome, estava todo mundo dando grito de guerra, né? Aí, agora parece que o grito cessou, as forças foram embora, mas eu acredito que Deus ainda tem coisas grandes a fazer essa noite aqui. Louvar a Deus por toda a união de juventude dessa igreja, pedindo que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que vocês estejam sempre conectados em Deus e juntos anunciando o Evangelho. Diguinho, cadê ele? Dioguinho é uma bênção, Deus abençoe. Sumiu, não tenho dificuldade. Tá lá. Obrigado, viu, filho? Deus te abençoe, te amo. Eu tenho muito carinho pela sua vida, você é um cara especial. Te respeito e a unção que está sobre a tua vida. Gosto muito de ver cantar, ministrar. Que nessa fase que você está aí, que a mão de Deus esteja com você e com a sua família, abençoando sua neném. Deus abençoe, uma alegria, tá? Eu quero também louvar a Deus. Tem algumas pessoas lá da minha igreja aí, lá da igreja. Minha igreja é força de expressão, né, irmão? Não morri por ninguém. A igreja que eu pastoreio. Mas tem um povo aí, tem uma galera lá no canto ali. Deus abençoe vocês, alegria, tá bom? Tem também aqui o pastor Abner, que já pregou aqui também, está aqui me acompanhando, tecladista. Deus abençoe o Alex, servo do Senhor. E louvar a Deus também pela vida da minha esposa, né? Minha muito digna companheira, serva de Deus,
amada, e eu louvo a Deus todos os dias pela vida dela, por Deus ter me dado ela como companheira. Eu brinco sempre, né, que até que a morte nos separe, e digo no final a morte dela, né? Alguém tem que morrer, né, irmão? E eu não quero morrer, eu quero viver. Eu brinco, mas na verdade essa brincadeira às vezes me leva a refletir. Por brincar assim, eu nem consigo me imaginar sem ela e como seria a minha vida sem ela. Então, de verdade, é só uma brincadeira, porque de verdade eu não saberia viver sem ela. Depois de Deus, ela é a razão da minha existência. Ela até amanhã, se eu não continuar na declaração, eu saio daqui com a vitória. A vitória, né? Não, estou voando na terra. Bota querosene que o foguete não tem ré. Vou embora. E louvo a Deus pela vida dela. Uma alegria estar aqui. Deixa eu falar aqui rapidinho. Eu vou voltar. Eu creio em Deus em nome de Jesus. Em outra também oportunidade, mas o Diogo, né? Falou comigo para eu lançar o livro. A vez que eu vim aqui, o livro tinha terminado, acabado. A gráfica, ou a editora, na verdade, tinha me dado um prazo de entrega que caberia, mas não cumpriram com o prazo. Mas hoje eu trouxe o livro, tá bom? Amar cura. Você precisa sair da amargura para poder começar a amar. A amargura no grego é ferir, no hebraico é pesado. Então, se a gente juntasse as duas vertentes, formaríamos uma frase que seria amargura, aquilo que fere de forma pesada. Então, se você está a fim de aliviar a carga e diminuir o peso, libere gente que não vale a pena ficar carregando. E eu aqui converso com você sobre algumas coisas. Vai estar aqui à minha direita. Mas deixa eu compartilhar com você um texto bíblico. Foi cantado aqui que eis-me aqui, eu estou disponível, né? Então abra aí a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, por favor. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, na verdade está aqui no telão, se quiser acompanhar comigo. Eu vou ser um pouquinho extensivo, até o 8, mas eu queria que você me desse um pouco da sua atenção. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num trono alto e exaltado. Ali tu chuta, porque é tradução, mas não é aba, nem orla, nem veste, é séquito. Mas aí a gente deixa porque é só uma questão de tradução. Talvez já mudaria todo o sentido, porque séquito não tem nada a ver nem com aba, nem com orla. Séquito tem a ver com comitiva, representação. Então, na verdade, quando ele vem, ele não vem com um vestido, ele vem acompanhado daquilo que Isaías posteriormente vai narrar que está vendo. São os serafins que estão acima da sua cabeça, que têm 6 asas, que com 2 voam, cobrem os pés, e com 2 cobrem os olhos. Então, na verdade, séquito é a representatividade de um reino fora do reino. Então, quando Deus desceu à terra, ele trouxe sua comitiva e a sua representação. Eu não sei o que a comitiva fala do Lula, mas a do meu Deus declama santo, santo, santo e santo. Mas deixa eu continuar lendo. Suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam.
e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será, e o seu pecado será, e o seu pecado será. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, e eu respondi, e eu respondi, e eu respondi. Só quem está vivo. E eu respondi: envia-me a mim. Bom, me dê um pouco da sua atenção. Antes, essa toalhinha minha, eu tenho um grande defeito. Sempre que me emprestam toalha, eu nunca devolvo. Eu já estou perguntando para não pecar, né? Que eu já ia levar. Obrigado. Me dá aqui a sua atenção por um instante. A caneca também? Obrigado. Poxa, a senhora é gentil demais, viu? Deus, a rede de jovem. Agora, só arrumei uma guerra com a minha esposa, irmão, porque eu tenho pelo menos umas 60 canecas lá em casa. É mais uma. Mas essa é top. Vamos lá. Deixa eu conversar com você aqui rapidinho. O texto que eu li com você, ele é um divisor de águas na vida deste profeta. É uma experiência ímpar e singular que o mesmo está tendo, a despeito de não enxergar, a despeito de ter uma visão, porque enxergar é diferente de compreender a visão. Eu posso enxergar algumas coisas, mas não ter o discernimento daquilo que eu estou vendo. Mas, ao que me parece, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, Isaías vai compreender a visão daquilo que Deus tem para a vida dele e vai tomar uma posição diante de Deus. Bom, quem é Isaías? Isaías é filho de Amós. Isaías pertence à linhagem nobre de Israel. Isaías é primo de rei, é filho de sacerdote e é conselheiro de Judá. Dentre os profetas de Israel, Isaías, por desfrutar do privilégio de pertencer a uma família sacerdotal e ao fato de ter parentesco real, Isaías é aquele que você verá tendo mais acesso ao palácio e aos reis, tendo uma passagem livre para falar a homens com autoridade. Isaías, ele é levantado num período em que Deus faz com que ele se torne conselheiro de Judá, mais propriamente do sul, posterior às divisões das tribos. Ele vem a ser contemporâneo de Miqueias, que também é um profeta que vai advertir ao povo de Judá a respeito da invasão babilônica. São profetas contemporâneos de Isaías, Amós, Oséias, Miqueias. Mas esses profetas, eles são destinados ao norte. Eles já profetizam em relação ao cativeiro sírio.
não mais a Judá ou também a Babilônia. Isaías é alguém que Deus vai levantá-lo a fim de fazer a nação de Israel tomar conhecimento de uma invasão que se dará em 3 períodos, 605, 596 e 597. Essas 3 levas ou essas 3 invasões fará com que Israel seja subjugada ao cativeiro babilônico e os seus muros estarão destruídos, os seus portões estarão queimados e o seu templo estará devastado. Propriamente dito, este é o cenário. Esse profeta que teve um longo período de vida, ele só não viveu mais que Oséias, que viveu 60 anos. Ele viveu aproximadamente meio século. Esse período de vida abrangente fez com que ele fosse um profeta que vivenciasse 4 reis, ou presenciasse o período de 4 reis vigentes em Israel: Uzias, Acais, Jotão, Ezequias, e ele é morto pelo ímpio Manassés, que assume o trono após a morte de Uzias. Ele foi perseguido por Acais, foi odiado por Jotão, foi amado por Ezequias, foi morto por Manassés. Mas se você olhar as páginas verotestamentárias, você vai observar que a profecia mais dura do seu ministério ele não entregou para quem perseguiu, nem tampouco para quem mandou matá-lo. A mensagem mais dura do seu ministério ele vai entregar para o rei que o amava, deixando para nós a lição de que profeta não tem compromisso com seus relacionamentos terrenos. Profeta tem responsabilidade com aquilo que o céu lhe entrega. Então a vida de um profeta no exercício do seu ministério não está linkada a profetizar por conveniência, por amizade, por afinidade, por relacionamento. Porque eu posso ter alguém que me persegue, mas se Deus não me liberou a entregar nenhuma profecia dura para ele, não é para ele que eu vou entregar. Eu posso ter alguém que me ame, mas se o céu me deu uma palavra, por mais dura que ela seja, eu vou precisar estar envolvido com o céu para entregar àquele que eu amo o recado de Deus a quem me ama. Essa profecia está registrada em 2 Reis 20, a partir do verso 12. Eu não vou mais tomar muito seu tempo para que a gente possa compartilhar o que o Espírito de Deus colocou na minha alma. No 12 você vai ver ele dizendo para Ezequias a respeito da invasão, a respeito da destruição de Israel e dos seus contemporâneos sendo levados ao cativeiro. Tudo porque ele se pôs a inferiorizar o império. A vida também ela é assim. Eu tenho tido um pouco de preocupação, porque quando a gente olha para um rebanho que tem cerca, a cerca ela só não serve para trancar. Na minha concepção, a cerca é um instrumento de proteção. Então, todo rebanho que não tem cerca, logo não tem limite, está desprotegido. Qualquer um entra e qualquer um. Então, nós estamos vivendo um período tão complexo do Evangelho que estão tirando a cerca. Mas deixa eu caminhar. Quando Ezequias temia a Síria, ele buscou a Deus. Mas quando Merodach de Baladã enviou mensageiros com presentes, ele mostrou todo o palácio. E foi por meio deste mapeamento que, posteriormente, Babilônia vai conseguir invadir Israel e destruir Judá e o sul de Israel. Pastor, explica para mim poder entender o que o senhor quis dizer com cerca, com ovelha.
Porque comumente o que derruba a gente não é o que a gente teme. Comumente o que derruba a gente é aquilo que a gente inferioriza e menospreza. Quando a Síria veio com escudo, Ezequias buscou a Deus, mas quando Babilônia veio com presente, ele abriu a guarda e mostrou todo o palácio. Então, geralmente a gente está permitindo com que pessoas tenham acessos à nossa vida, porque geralmente elas não trazem. Geralmente quem derruba a gente, ou quem atrapalha a gente, ou quem prejudica a gente, não é gente de longe da gente, é gente de perto da gente. E às vezes se torna fácil acreditar no que alguma pessoa possa estar falando, porque quando ela fala, fala com propriedade, porque ela te conhece de perto, é alguém que frequenta a tua casa. E aí a gente acaba vivendo uma vida sem compreender, porque de verdade a nossa preocupação às vezes é com o inimigo, e de verdade eu não me preocupo com o inimigo, eu me preocupo com os falsos amigos. Os meus inimigos já são declarados. A minha maior dificuldade é lidar com gente que senta na minha mesa, beija o meu rosto e me vende por 30 moedas de prata. Então ele vai abrir a guarda e vai deixar o povo então olhar a cidade, mapear a cidade, porque não traz logo espada, nem escudo, nem lança, nem flecha, mas traz presentes. Na minha concepção, existem duas grandes dificuldades na vida desse profeta, que faz com que a sua mensagem caia em descrédito. Deixa eu te ajudar. O que faz o profeta Isaías se tornar um profeta meio que sem crédito? Apesar de todas as suas profecias terem se cumprido. Ele é o único que vai falar os nomes do Messias. Ele é o único que vai falar sobre a queda da Babilônia, a restauração de Israel, o regresso para casa, dando o nome de quem vai entrar na Babilônia para tomar a cidade. Tudo que Deus pela sua boca fala, cumpre-se. Mas ele é um profeta que não tem crédito. O primeiro aspecto é que por 3 anos Deus faz ele profetizar andando nu pela cidade. Imagina eu agora, nem seria legal, né? Que nem corpo esse tem, mas imagina, agora eu não imagina não, imagina qualquer outra pessoa, eu não. Mas tu imagina agora Deus te levantar como um profeta para admoestar, corrigir, chamar a atenção. Eu me lembro de um profeta que todo mundo em Campo Grande, ou todo mundo que em algum momento passou em Campo Grande, que tem a minha idade perto, que desceu na estação de Campo Grande, na boca do túnel, conheceu o Convertei-vos. Esse cara ficou durante muitos anos até que o Senhor o colheu. Que eu me lembro, aproximadamente por mais de 10 anos, ele não tinha outra mensagem a não ser essa: convertei-vos, 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 convertei-vos. Ele não dava folheto, ele não falava mais nada a não ser ficar na boca do túnel, na passarela ou na estação de Campo Grande. Ele ficava o tempo inteiro: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Era um cara de um conhecimento bíblico fora do comum, mas todo mundo tinha como louco, porque ele não tinha outra pregação. De vez em quando, o pastor Aníbal, ele saía da porta do túnel e ia para a porta da igreja, e ficava na porta da igreja falando com os crentes: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. E as pessoas tinham dificuldade de acreditar no que ele pregava, porque tinham ele como louco. Ele não andava nu. Isaías andava nu, entregando mensagens em nome de Deus. Alguém aqui daria crédito a um profeta andando pelado pelo centro de Nova Iguaçu? Alguém aqui daria ouvidos a um profeta que estivesse andando por Nova Iguaçu pelado, 3 anos, falando: se convertam, o juízo do Senhor está vindo aí, Israel será levada ao cativeiro babilônico, vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Todo mundo teria ele como um louco. O segundo aspecto pelos quais
a sua profecia no seu tempo entra em descrédito, é pelo verbo que ele utiliza no ato do exercício do ministério profético. Então as profecias de Isaías, comumente elas estão no pretérito. Então, porque elas estão falando de um tempo desconhecido para aqueles que o ouvem, a sua profecia cai em descrédito. Porque primeiro ele está há 3 anos andando nu, e agora quando ele começa a falar, por exemplo, Isaías 9,6, um filho se nasceu, um príncipe se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Não tem mulher de rei grávida, não tem criança nascendo no palácio. Que príncipe é esse que está sendo gerado? Que principado é esse que está sobre os seus ombros? Não tem mulher de rei grávida, não tem criança nascendo no palácio. E ele continua, um filho, um príncipe nos nasceu. O principado está sobre os seus ombros. Qual é o seu nome? Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Então as pessoas têm dificuldade de acreditar, porque quando vão averiguar a veracidade do que ele está entregando, parece que é desconexo o que ele fala com o que está acontecendo em Israel. Em Isaías 53:1 ele vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, olhando para quem? Que não tem nem parecer, nem formosura, que se levantou como alguém que trará esperança para o mundo. Quem deu crédito à minha pregação? Porque Isaías não fala do que está vendo, nem do que está acontecendo. Isaías está tendo revelações profundas a respeito de um tempo vindouro, que não só daria esperança para Israel, mas para nós que estamos agora ouvindo a sua pregação. O mais fantástico para mim, e eu até queria pedir para o meu amigo lá da mídia, se ele puder colocar esse texto para mim, Isaías 60, verso 8. Eu acho que aqui os pentecostais se inspiraram para entregar umas profecias que às vezes a gente acha que é sem pé nem cabeça. Quando dizem assim, todo tempo que eu olhava para o irmão, eu via o irmão voando no pássaro de asa de ferro. Eu acho que foi aqui. Coloca para mim, olha lá. Quem são estes que vêm? Ou que voam como? Que voam como? Aos céus? A minha tradução ela é um pouco diferente dessa, eu vou ler a minha tradução. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Como pombas às suas janelas. Isaías está profetizando depois da dispersão dos judeus, o regresso dos judeus para casa, num tempo onde ele nunca viu avião, onde avião não existia, mas ele está dizendo, vai chegar um tempo que Israel vai ser dispersada, todo mundo vai ser espalhado, mas eles vão voltar voando como pomba para dentro do seu ninho, olhando pelas suas janelas. Já viu pombo com janela, irmão? Mas avião tem janela. E Isaías está dizendo que quando Israel fosse considerada Estado novamente, ou país novamente, o povo judeu que estava disperso voltaria para a sua terra. Como ninhos seriam agrupados e eles estariam voando felizes pelas nuvens como pombos. Irmão, tenta imaginar o que esse cara está vendo para tentar descrever o que o céu está comunicando para ele.
Tenta imaginar o nível de revelação que o céu está entregando para esse cara, que ele está vendo, mas não está conseguindo descrever. Hoje a gente vê o avião e fica feliz, e está dando um avião voando. Isaías está dizendo: o povo vai voltar como pomba que voa. Ele nem sabe do que vai acontecer, nem que avião vai ter. Ainda vai dizer: e eles vão estar olhando pela janela, e o Senhor vai restaurar a Israel. Então é difícil para alguém acompanhar alguém que está muito além do seu tempo. A gente vai voar como, gente? Esse cara é doido mesmo. Ele anda pelado e ainda fala que a gente vai voltar voando e olhando pela janela. Como é que acredita num cara desse? Mas Deus levantou ele para admoestar Judá, para corrigir Judá. Eu vou pedir uma ajuda para o meu amigo lá da mídia, que eu passei todo o sermão para ele, para a gente caminhar junto aqui com o texto. Se tu conseguir mudar só a versão da Bíblia que tu tá... Aí eu te quebrei, né? Vamos ter que continuar com essa aí, né? Mas Deus é bom, a vitória é nossa, vai dar certo. Vamos lá. Ele vai começar até chegar aos 6, aonde ele vai ter uma visão e compreender a visão. Olha como é que ele começa e aqui vai começar a estreitar. Eu não vou me alongar muito não, é um punhal. Quando você achar que eu já terminei. Mas olha para cá. Coloca para mim aí Isaías 1, verso 3. Qual é o problema de Israel? E veja se esse cara não é atual. O boi, me ajuda? O boi e o jumento. Mas Israel a maior dificuldade que ele tem de se comunicar com Israel é porque Israel é pior do que um boi. A maior dificuldade que ele tem de se comunicar com Israel é que Israel é pior do que a jumenta. Porque o boi conhece o seu dono, a jumenta a sua manjedora, mas Israel não conhece o seu Deus. Poxa, eu vou te ajudar. Espero. Estou afastado, pastor. É mesmo? Mas eu conheço a Deus. Não confunda ter informação sobre Deus e achar que conhece, porque quem conheceu nunca mais vai saber viver sem Ele. Tem gente que pegou a Bíblia, leu e acha que porque leu a Bíblia 1, 2 vezes, tem uma galera nova aí que acha que sabe tudo. Se eu falar aqui qualquer citação, ou hebraica, ou alguma pronúncia que não se enquadre naquilo que você entendeu, você vai no Dr. Google, o Google vai te dar uma informação, ou vai fazer uma pergunta à inteligência artificial, ela vai te dar a resposta, e isso para você será o suficiente para que você se embase nisso, e isso seja a sua verdade. Não confunda ter informações sobre Deus a conhecê-lo, porque é muito diferente. Tem gente que pegou a Bíblia para ler e acha que conhece a revelação de Deus a respeito do que nele está escrito, mas Isaías está dizendo: a dificuldade que Israel tem de caminhar comigo é porque quando eu olho para Israel, eu vejo o boi conhecendo o dono, o jumento a manjedora, mas Israel não sabe quem é Deus. E essa ausência de conhecimento fez Israel se tornar um corpo putrificado, apodrecido, cheio de chagas e feridas, que Isaías vai dizer ainda no 1, se não colocar óleo, vocês terão como chagas podres, que se perderem o óleo, que se perderem o espírito, e se não voltarem-se a mim, você já sabe disso, mas não custa nada repetir. Você vê abóbora dando batata? Carambola dando acerola? Abacateiro dando morango? Sinal de que a natureza está obedecendo o seu propósito pelo qual ela foi criada. Então observe que tudo que Deus estabeleceu em Gênesis 1, 2 e 3
foi compreendido e pela natureza obedecido. Só tem um cara que está desobedecendo no jardim, o nome dele é Adão. Você pega Jonas, lê 1, 2. 1 e 2 é suficiente, não precisa nem chegar no 3. Não, lê 1 e o 2. Ele vai dar uma ordem para a tempestade, ela vai obedecer. Ele vai dar uma ordem para a baleia, ela vai obedecer. Ele vai dar uma ordem para a boboreira, ela vai obedecer. Ele vai falar com a verme vai obedecer. O único que está vendo tudo obedecendo em sua volta é Jonas, tendo dificuldade de caminhar em obediência a Deus. Então Isaías está dizendo que o lamento de Deus acerca de Judá é que os animais conhecem quem são seus donos, mas Israel não sabe quem é o seu Senhor. E aí ele vai começar o 2 com uma mensagem de glória, de consolação, de esperança, mas ele vai estreitar a conversa. Olha o que ele vai dizer no 2:2 de Isaías. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos alteiros. Concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos na sua verdade. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. É difícil para esse povo compreender que Isaías já está bem à frente do seu tempo, falando do Messias, falando do Cristo, a respeito da ausência de conhecimento daqueles que correrão para ouvi-lo. Mas de Judá virá aquele que ensinará a sua lei, e que nós andaremos no seu caminho e conheceremos a sua verdade. Essa mensagem de esperança, mas no 2 ainda. Agora já no 9, ele começa a chamar a atenção contra a rebelião do povo novamente. E olha o que ele vai dizer no 2:9. E o povo se abate, os nobres se humilham, portanto não lhes perdoarás. Entra nas rochas, no pó da terra. Do terror do Senhor e da glória da sua majestade será exaltado naquele dia. Isaías está falando que está vindo o dia do juízo de Deus, e desse juízo ninguém conseguirá fugir. Ele vai dizer que seja nobre ou seja pobre, seja grande ou seja pequeno, a hora que a ira de Deus se manifestar, Isaías está dando um conselho: procura um esconderijo. E ele vai dizer assim: você pode tentar se esconder no pó da... Irmão, vamos brincar de pique-esconde. Dá para se esconder no pó? Isaías está dizendo que está vindo um Deus aí tão irado pelo descrédito que se está dando a ele, que por mais que você tente se esconder no pó da terra, ele vai te achar lá. E o juízo dele virá contra as nações. E aí ele vai dizer: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, altivo, e contra todos aqueles que se exaltam, eles serão abatidos. Essa galera arrogante, essa galera presunçosa, vaidosa, dona da verdade, que anda segundo os seus conselhos, que andam segundo as suas verdades, que não querem se enquadrar ao Evangelho, mas querem que o Evangelho se enquadre a eles. Essa galera que acha
que sabe de tudo. Mas Paulo já havia advertido Timóteo: eles vão procurar líderes segundo os seus corações, as verdades que massageiem o seu ego. Eles terão dificuldade de caminhar com a verdade. Por quê? Porque eles procurarão aquilo que fará bem à sua alma. Serão egocêntricos, serão exaltados, serão soberbos, serão presunçosos. Mas Isaías advertiu: a ira do Senhor virá. Mas deixa eu caminhar aqui para te entregar algo de Deus aqui. No 3 ele vai continuar no mesmo tom. E no 3:1 ele vai dizer: porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio. Todo sustento de pão, todo sustento de água. Poderoso, homem de guerra, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50 homens, homens respeitáveis, conselheiros, sábios, artífices, eloquentes oradores. Dar-lhe-eis meninos por príncipes. Vê se a gente não está vivendo um tempo de gente menina governando. Vê se a gente não está vivendo um tempo de gente que se intitula o que quer se intitular e diz que é a verdade dele absoluta, e um monte de babaquara indo atrás, de gente que não tem comprometimento com nada da verdade. Você prega qualquer coisa séria, nada viraliza, nada rompe. Aí vem um besta, para não falar outra coisa, finge que recebe revelação, finge que cai arrebatado, diz que está falando com o anjo, manda o anjo esperar. Isso viraliza, vira motivo de chocarrice, e a gente vai entrando nessas besteiras, gente compartilhando, gente bombando, e o evangelho a cada dia sendo envergonhado, e a gente vira marmenino e motivo de chocarrice, como gente que não aprendeu sobre comprometimento, fé, santidade, respeito à fé. Estão trocando o santo pelo profano e estão fazendo o profano querer virar santo. Estão achando que dá para negociar os princípios e os valores da palavra que foi estabelecida, e qualquer um que canta o hino vira crente. E aí eu fico vendo meus irmãos da fé acharem que é tão honroso quando um Péricles chama para gravar uma música. Honroso é para o Péricles cantar um hino. Não é para o crente ir lá e achar que é uma honra cantar com o Péricles. É uma honra porque para o Péricles poder entrar aqui, converter-se, aceitar Jesus, largar a vida de bebedice. E aí a gente fica caminhando entre santo e profano e vivendo a bagunça que a gente está vivendo dentro da igreja, com gente descompromissada, com gente responsável, sendo motivo de escárnio e escândalo na internet, e quem é de verdade sendo motivo de chacota e vergonha. Dar-lhe-ei menino por príncipe, crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. No 4 ele continua vaticinando Judá e vai estreitar. Mas vê se isso aqui não é muito atual. Ele começa a falar das luxúrias das mulheres de Judá. Pompa, luxo, glamour, joia, adereço. Ele vai começar a falar de futilidade. E ao mesmo tempo que elas são luxuosas e vaidosas, elas são ocas, vazias. Aí pra você não achar que é meu, eu vou ler o que ele escreveu. 4:1 ele diz: vê se a gente não está vivendo isso aqui, irmão. Acho que eu não preciso nem explicar o texto, ele é autoexplicativo. Ok, ó para cá, vamos lá. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um. Ele está dizendo,
Tem mulher, mas o que está faltando é homem. E 7 mulheres vão brigar para ter um. Tirando os que estão dando seta para virar. É que tem indicadores, né? Quando tu tá de carro, tu liga a seta, pá. Tem uma galera dando seta para virar. Tirando! Vou beber uma água aqui para respirar. Entendeu não? Depois eu te explico. E 7 mulheres naquele dia lançarão a mão de um homem dizendo: olha o que as mulheres estão dizendo e vê se não é o retrato do que a gente está vivendo. Nós comeremos do nosso pão, nós nos vestiremos com nossas próprias vestes. Elas estão dizendo assim: a gente só está tão carente de homem que a gente nem precisa do teu dinheiro, a gente só quer a tua virilidade, a tua masculinidade, ou na verdade não é nem virilidade nem masculinidade, a gente quer uma família, porque a gente não tem um homem para casar com a gente e dar um nome para a gente ser digna por onde a gente passa. Buscamos a luxúria, buscamos a vaidade, andamos com pompa, requintadas, bonitas, arrumadas, mas sem um marido para chamar de seu. E qual é a proposta delas? A gente só quer um homem, mesmo que seja para a gente bancar. A gente come com o nosso próprio pão. A gente se veste com o nosso próprio dinheiro. A gente está disposta a se bancar. O que a gente quer é só um. E aí elas gritam no final: tira de nós o nosso opróbrio. Tira de nós a nossa vergonha, a luxúria, o glamour, a vaidade, sabe? Eu não sou machista, eu sou bíblico, mas a gente vive um tempo tão distorcido das coisas e parece que falar sobre isso é arrumar a terceira guerra mundial. Mas deixa eu te falar, irmã, que você está no prejuízo grandão, porque só deram para tu no dia da queda o aumento da dor do parto. Você está até com suor do rosto, porque o suor do rosto não era para a irmã, o suor do rosto era para Adão. A terra ia ficar difícil de se produzir, só que agora as irmãs ficaram com a dor e com o suor do rosto, porque os irmãos estão levando elas no ponto na madrugada. E eles voltam para dormir em casa. Aí, por exemplo, Moisés escrevendo em Deuteronômio disse assim, porque a gente pega muito que Salomão transcreve quando ele diz assim: ensina ao menino no caminho em que ele deve. Então vamos lá, Moisés escreve: ensina ao menino ao levantar, ensina o menino ao caminhar, ensina o menino quando se deitar. Então Moisés está dizendo assim, ó, o menino precisa ser ensinado quando levanta, quando caminha e quando deita. Deixa eu te perguntar, quem é que está com o menino quando o menino acorda? Vamos falar o contexto cultural do tempo em que Moisés escreve. O povo é do deserto e o povo é da terra e da agricultura. Então, se não levantar às 4, ou melhor, às 3 da manhã, ninguém consegue trabalhar. Então, às 3 da manhã, o pai já está na lida. Quando o menino acordar, o pai não vai estar em casa. Quem vai acordar com o menino? Quem é que vai ensinar a lei para o menino, levando ele para aprender a Torá? E como o pai acordou muito cedo, comumente quando o menino voltar, provavelmente o pai já vai estar. Quem é que vai estar com o menino quando o menino deitar? Então a gente terceirizou o serviço, fomos para a rua, botamos alguém para cuidar e a gente está com uma geração de dependente químico, de depressivos,
vivendo de borderline, vivendo de ausência paterna, ausência materna, gritando por socorro, um monte de jovem pedindo ajuda, e de repente tem até alguém aqui dentro que está vivendo se cortando dia após dia a fim de tentar suportar uma dor causada pela ausência de alguém que você não tem presente dentro de casa, porque se falar que a irmã foi levantada por Deus para ser a coluna da tua casa, para ajudar no cuidado do seu filho, é ofensivo, porque agora é igualdade. Mas na sentença lá, quem tinha que trabalhar era eu. O teu era só a dor do parto, mas você pegou a dor do parto e o trabalho, e parece que é ofensivo falar que a irmã precisa cuidar das coisas dentro de casa. Aí levaram a mulher para a rua, deram o senso de igualdade, quiseram equiparar o salário, lei da oferta e procura, tem muita gente procurando e pouca vaga para ser oferecido, que era para o teu marido estar fazendo, tem um monte de mulher fazendo, aí os dois precisam trabalhar para complementar a renda, deturparam a família, mudaram o conceito bíblico, e a gente está vivendo o tempo da pior geração que a gente tem. Filho é herança. Filho não é meu, eu recebi, é herança, eu vou dar conta dele. Irmã, se você, ou irmão, se você teve um pai adotivo, uma mãe adotiva, você pode ter tido os melhores pais adotivos do mundo. Vai chegar uma fase da tua vida que talvez você não queira procurar os seus pais ou saber da história da sua paternidade, talvez enquanto os seus pais adotivos estejam vivos, a fim de não feri-los. Mas uma hora você vai querer saber de onde você veio. Uma hora você vai querer conhecer a tua origem. Uma hora essa necessidade ela vai gritar. E sabe o que é pior? Nós estamos vivendo um tempo de orfandade com pais vivos morando dentro das suas próprias casas. Porque a gente esqueceu da Bíblia e voltamos para o conceito do modernismo, das coisas que estão acontecendo. E não tem livro mais atual do que esse. Isaías está falando de coisa que está acontecendo agora, escrevendo isso há quase 4.000 anos atrás. E aí a pergunta que me cabe, ele já começa dizendo: o boi conhece o dono, o jumento a manjedoura, mas Israel não sabe quem é o Senhor. Não é sobre movimento, gente. É sobre vida. Eu não vim passar uma madrugada aqui a fim de pular, trazer êxtase à minha carne. Eu vim aqui porque eu estou a fim de ter um encontro com o Deus que eu digo conhecer de verdade. Eu não vim aqui passar um momento, eu não vim aqui dar um lance, eu não vim aqui dependendo de um hino que fale a minha alma, que massageie o meu ego, que eleve o meu espírito. Levanta a cabeça, Deus é contigo, a vitória é sua. Essa geração de compositores depressivos, e parece que o culto virou egocêntrico, é para nós e não para Ele. Perdemos o sentido de adoração, porque a gente não vem aqui para entregar nada, a gente vem aqui somente para receber, porque a gente já não conhece mais o Deus de Israel. No 5 ele vai começar a falar de uma forma alegórica, por meio de parábola. Evangelho não é um movimento, irmão. Evangelho é vida. Vivemos um tempo com muita dificuldade de diferenciação do que é e do que não é, do que serve e do que não serve, do que é santo e do que é profano. Tá tudo igual. Tá tudo normal. Irmão, fala a verdade. Tá vivendo um tempo tão difícil que tá até difícil a gente escandalizar com alguma coisa. Tu ouve um trem que tu fala assim, não
Normal, tá tão normal que a gente parece que está caminhando na igreja perdendo o temor de servir a Deus pela ausência do conhecimento de quem Deus é. E aí vocês estão apodrecendo porque vocês não me conhecem. Vocês estão andando segundo os seus conceitos, abraçando as suas verdades. Vocês não querem a verdade do meu evangelho. Vocês não querem abrir mão dos seus prazeres, dos seus deleites, das suas vontades. Vocês querem se entregar às suas luxúrias, às suas vaidades, às suas soberbas, às suas presunções. Mas o dia do Senhor virá, e o dia do Senhor vindo, se esconda no pó, eu vou te achar lá. Mas deixa eu caminhar aqui para 5:1. Esse eu quero ler com você. Eu vou ler do 1 até o 6, 7, até o 7. Deixa eu ler contigo. Vamos no 3, vamos junto, vamos. Cantarei para o meu amigo o céu a respeito de sua... Isaías está dizendo, eu vou cantar o cântico dos céus. Esse não é o cântico que a gente quer cantar. Mas esse é o cântico que o céu está cantando. O céu decidiu olhar para a terra e decidiu cantar o que está vendo na terra. Opa! Queimar, lenha, adorar, nada contra não, apesar de ser de outra época. Eu não sou das 3 notas para baixo, eu sou de muita nota, muito acorde, muita coisa boa. Aonde a gente vinha gemendo, cantando, sofrendo, mas vinha adorando a Deus. E não é saudosismo, nem tampouco alguém quadrado ou jeca que não se enquadra nesse novo tempo. Não é nada disso. Não. É só querer compreender. Porque não é sobre o que eu estou cantando para Ele. É sobre quando Ele está olhando para mim, o que Ele está cantando sobre mim. Então Isaías vai falar, se vocês... Eu vou cantar para vocês. Olha a composição. Isaías diz, eu vou cantar um cântico. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Pode ultrapassar. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uva. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitante de Jerusalém, homem de Judá, julgue entre mim e a minha vinha. Deus está dizendo, se vocês têm parâmetro para fazer algum julgamento, julgue entre o que eu fiz por vocês e o que vocês estão fazendo por mim. Eu decidi investir em vocês. Quando eu decidi olhar para vocês, eu decidi pegar vocês e colocar na melhor terra. Quando eu peguei vocês e plantei na melhor terra, a minha intenção era que vocês dessem bons frutos. Eu plantei a melhor uva. Eu acreditei tanto em vocês que vocês para mim eram o melhor que eu poderia fazer. Preocupado com a segurança de vocês no meio da vinha, eu coloquei uma torre para que vocês estivessem protegidos. Mas na hora em que eu fui colher, eu não tive prazer no que vocês me devolveram como fruto, apesar de todo o investimento que eu fiz em vocês. Imagina o dono da vinha que enviou o seu próprio filho para morrer, para sacrificá-lo, para moê-lo por amor aos nossos, por amor a nós, contra os nossos pecados. Aí você canta que tu é casa, que tu é morada, que ele habita em você. Tem hora que eu fico me perguntando se tem gente que tem coragem de pedir licença. Como quem diz, eu vou dar uma carta de despejo para o Espírito Santo para ele sair por um momento, para eu me entregar para aquilo que eu quero me entregar e depois eu convido ele para voltar novamente. Porque
Não dá para compreender em dizer que eu sou casa, que eu sou morada, que Ele habita em mim. Se eu consigo sair daqui, parar na porta de um computador, na tela do mesmo, e me entregar a tigrinho, a vícios, a pornografia, a lascívia, a homossexualidade, a promiscuidade, a zoofilia. Eu não ia pregar nada disso não, mas eu ainda sou de um tempo de perguntar a Deus o que Ele quer falar. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Olha o que o céu está cantando sobre nós. Tudo que eu poderia fazer por vocês, eu fiz. Aqui a maioria é jovem, mas quem aqui é filho? Melhor, desculpa, quem aqui é pai? Porque filho a gente é, mas quem aqui tem filho? Irmão, é chato, não é? É triste, não é? Por exemplo, essa madrugada mesmo, porque tem uns professores que passam uns trabalhos para casa que não é para criança, né? É para mãe fazer. Às vezes eu queria entender. Tem 2 noites que eu durmo longe da minha esposa e não consigo nem esfregar a perna nela, porque as professoras agora passam uns trabalhos que minha filha não tem como fazer. Ela tem que fazer o trabalho. Passou a noite toda fazendo uma maquete dentro de uma caixa de sapato. Sabe, irmão? Me dedicar, sabe? Correr atrás para não deixar faltar. Sabe? Levantar cedo para tu não ter nem preocupação de saber se o pão chega ou não chega. Tu só quer sentar à mesa e comer o pão, sabe? Você vai saber o que é isso quando você tiver o seu filho. Quando você se esforçar para tirar de você, deixar de usar, deixar de comprar, para poder comprar para o teu filho, para pagar uma escola melhor, para ele vir com aquele medíocre 4. Aquele medíocre 5. Esses dias eu estou saindo, minha esposa está chegando, estou vendo meu filho que me viu, achou que eu ia me compadecer, começou a chorar enquanto discutia com ela. O 9 que eu tirei ninguém fala, mas o 5... Eu estou preocupado com o 9, a gente está reclamando do 5, porque a gente sabe que você tem condição de tirar no mínimo 9. E o ruim para mim é saber que você ainda é frouxo a ponto de não assumir. Fui mal, no bimestre que vem eu melhoro, e ficar se vitimizando porque ninguém olha para o bem que você faz. O bem que você faz é a obrigação que você tem de prestar conta de todo o valor que é investido enquanto você está indo para lá estudar. Quando você levanta, não, você nem levanta, é a tua mãe que levanta antes de você para preparar tudo para tu acordar murmurando, para te levar para a escola, para quando tu voltar, a comida está na mesa para você comer. E quando ele cobra aquilo que você pode dar, você diz, eu nem pedi para nascer. Esse dia o meu falou para mim, nem pedi para nascer. Eu falei, também não pedi para tu vir, eu estava namorando e foi um descuido. Tu não foi nem planejado. Porque tudo que tu fala daqui para lá é ofensivo. Meu pai não é meu amigo. O dia que teu amigo morrer por você e trocar com você no leito do hospital, tu chama ele para conversar comigo, porque só teu pai é capaz de fazer por você o que nenhum amigo pode fazer. Meu pai não é meu amigo. Teu pai é o único que faz por você o que ninguém faz, pô. Ou tu acha que teu pai está acordando 4 horas da manhã para pegar o trem lotado porque ele não gosta de você? Aí nem me dá atenção. Qual foi o dia que tu foi no quarto dele, bater na porta dele e perguntar se ele está bem, para trocar uma ideia com ele? Ah, é só daqui para ir, daí para cá nada. E aí, pai, como é que o senhor tá? Tá brabo, né? 30 anos trabalhando para dar o sustento para a gente, para dar o melhor para a gente. O senhor está precisando de ajuda, de oração? Posso botar a mão na cabeça do senhor? Dá para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar? Tem um Deus decepcionado com seus filhos.
Que essa geração de filho decepcionado com o pai procurando lá fora o que não tem dentro de casa. Eu queria entender o que não tem dentro da tua casa que você está procurando lá fora, que o lá fora só está te tornando pior do que aquilo que teu pai formou em você. Faz outra vigília de jovem que eu venho. Então por quê? Só produzem uvas azedas. Não, volta lá, profeta, muda não. Ele diz assim, quando eu esperava uva boa. O céu está cantando. O Isaías está dizendo, eu vou cantar um cântico sobre o meu amado, a respeito do seu povo e a sua vinha. O céu está dizendo, eu estou esperando coisa boa de você também. Tu vem na minha casa só filho, eu abre porta, cura minha enfermidade, me enriquece. O céu está esperando de mim e o céu também esperava muita coisa de você e eu não tive nada do que você. E eu investi em você. Acho que eu não preciso nem mais continuar pregando, acho que eu posso parar aqui. Aí ele vai dizer, que mais se pode é isso? Pois eu digo a vocês o que vou fazer. Agora o céu está dando resposta. Cantou o que viu, não recebeu o que esperava, investiu, plantou, acreditou. Aí agora o céu, ó o céu, ó o céu, ó o céu. O céu está cantando. Ou só tu acha que tu canta? O céu também canta. Pois eu digo a vocês o que vou fazer com a minha via. Derrubarei sua cerca, para que ela seja transformada em... Derrubarei o seu muro para que ela seja... tá. Era uma vinha frondosa, não era? Poxa. Estava plantado na melhor região. Quem vinha tinha a melhor visão. Você não deu o resultado que o céu esperou. O céu está dizendo, eu vou tirar a cerca e vou deixar entrar. Não foi Deus que se esqueceu de você. Foi você que se esqueceu de Deus e se entregou ao que queria se entregar. E hoje você é terra invadida e pisoteada porque você não deu para o céu o que o céu esperava de você. Eu estou assim, sabe, tão... Puxa, meus sentimentos estão tão assim, sabe? Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Uma vontade de me matar desde que ele passou na minha vida. Quem mandou deitar com ele antes do tempo? Quem mandou se entregar antes da hora? Quem achou? Era só um momento de prazer. Tua terra foi assolada, a cerca foi embora, a comunhão se perdeu. O céu não está mais olhando para você. E o céu está dizendo, agora não é terra guardada, agora não é terra protegida, agora não é terra com torre. Agora é uma terra sem cerca, sem muro, sem proteção. E quem quiser vai entrar. Para que ela seja transformada em pasto. Poxa, era para colher de cima. Agora quem quer comer de tu vai ter que se curvar, porque na verdade tu não tem nada para oferecer. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Passa lá. Farei dela um terreno. Opa, isso aqui me assusta, porque eu estou declinando tanto que eu era só um terreno sem cerca. Agora eu sou um terreno que virei um depósito de lixo, só porque eu não dei o resultado que o céu esperava. Virou as costas para Deus e virou o que virou. Ninguém falou que o cigarro te daria um câncer daqui a 20 anos. Ninguém falou que a droga ia te deixar sem família, sem amigos, sem crédito, sem esperança e sem uma possibilidade de sair. Só te ofereceram. E o que eu sou? Eu sou agora um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Ele está dizendo, vão entrar, vão jogar o lixo e eu não vou permitir que ninguém cuide. Jesus, me ajuda. O que eu vou produzir? Espinheiros e... Dá até dificuldade de ler, né? Vamos lá no 3:1-3. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que...
Teu terreno é sujo, está desprotegido, vão pisotear, vão acabar com ele, tu vai se tornar uma terra seca. Essa vida vazia sem Deus, buscando em tudo, em qualquer lugar, é porque a gente esqueceu o caminho do quarto. A gente é só mais um boder a fim de marcar a carne. Vazio, mais uma tatuagem. Vazio, mais outra tatuagem. Vazio, mais outra tatuagem. Vazio, mais um brinco. Vazio, mais um piercing. Vazio, mais uma aliança. Vazio e mais alguma coisa que eu vou buscar para tentar preencher esse vazio que eu não preencho. Por quê? Porque já não chove mais na minha terra, já não ouço mais a voz de Deus. Deus tirou tudo de mim e eu estou tentando preencher toda essa ausência com um monte de coisa fútil, entrando numa depressão profunda, numa síndrome do pânico. Começou como? Começou com uma tristeza. A tristeza me levou para uma depressão. A depressão me levou para uma opressão. A opressão me levou para uma possessão. E agora eu sou um endemoniado que frequenta a igreja. Coloca o 7 para mim e eu vou terminar. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. E aí a gente entra no 6. Já estou falando há 1h10. Fique em pé para parecer que eu vou terminar com a permissão da pastora Cristina. Eu vou terminar. Já queria até chamar aqui que o Diogo pediu para eu chamar. A Raila, eu nunca consigo pronunciar o nome dela, irmão. É Raila, é Raíla, eu nunca sei como é. Eu falo que é a carequinha que eu amo ouvir cantar. Então vem pra cá, careca, vamos adorar. Olha só, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Diga assim, no ano que morreu um rei ímpio. É isso aqui que a gente precisa compreender. Mas eu não vou falar muito sobre isso aqui. No ano que morreu quem? Morreu quem? Isaías viu um rei santo. Aqui é que está o cerne da questão. Não é sobre enxergar, é sobre compreender a visão. Deus está dizendo, apesar da terra estar sendo governada por homens ímpios, você não precisa viver sobre o governo da terra, porque eu vou arrancar um ímpio do trono, mas eu vou revelar um rei santo, que reina e governa em santidade. Isso é que nós precisamos compreender. Essa é a visão que a gente precisa ter. Esperar? Esperar o quê? Eu só espero pelo arrebatamento. Tem mais alguém esperando alguma coisa boa? Mas deixa eu te ajudar. Olha que legal. Diga assim, Uzias morreu por ter um encontro com Deus. Lembra que Uzias se ensoberbeceu, entrou no templo, o sacerdote falou, faz isso não. 80 homens juntou, falou, não, entra aí não, faz isso não, mexe nisso não. Não é para você não. Ele entrou e do nada uma lepra no meio da testa. E é nessa hora que Uzias vai ser arrancado do trono e já começa a valer o que Isaías havia profetizado um pouco anteriormente. Meninos governarão. O seu filho com 12 anos assume o trono e o reinado de Israel. Morre um rei ímpio, mas surge um novo rei. Porque Isaías só conhecia o sistema terreno. Ele só ainda não tinha visto como é que funcionava o sistema divino. Olha que louco. Uzias morre tendo um encontro com Isaías vive tendo um encontro com cuidado, porque tem gente que está dizendo que veio para a igreja para encontrar com Deus, mas esse encontro com Deus pode ter duas finalidades, ou te fazer viver ou te fazer morrer. Porque não é porque eu estou tendo um encontro com Deus que eu vou ter vida, porque tem gente que está vivendo uma vida tão profana e promíscua, fazendo o que não deveria estar fazendo, que pode estar se encontrando com Deus, mas o encontro não é para a vida, o encontro é para a morte.
E a visão que Isaías precisa compreender é que Deus está levantando um novo trono. E esse novo trono não é de iniquidade, maldade e perversidade, mas nesse novo trono é um trono onde o rei que se assenta é santo. Isaías, quando se encontra com Deus, cai e diz: ai de mim. A diferença está na postura de cada um no momento do encontro. Uzias enche o peito e diz para o sacerdote: eu vou entrar e quem é que vai me impedir? A lepra vem e morre. Isaías vê Deus e cai em terra. A minha geração precisa voltar a temer e tremer diante de Deus para entrar na presença dEle. A minha geração está lidando com uma geração tão profana que está achando que todo mundo é igual e por isso ela pode se comportar da mesma forma. Eu acredito na minha geração. Eu acredito na sua geração. Só vai depender da postura que a gente vai ter diante desse trono. Ou a gente vai ficar de pé soberbo leproso, ou a gente vai cair em terra reconhecendo que a gente não é digno de estar na presença. É reconhecer. Depois disso, diga depois. Diga mais forte, depois disso. Depois da visão, não depois da frequência. Vou repetir. Depois da visão, não depois da frequência. Não é sobre quantas vezes Isaías foi ao templo. Não é sobre ser frequente na igreja. Não é sobre vir à igreja. Não é sobre ter amigos na igreja. Não é sobre criar relacionamentos com algumas pessoas na igreja. É sobre compreender a visão daquele que está sentado no trono e que governa sobre a sua vida. Paulo disse: a vida que agora vivo, já não vivo mais na carne, mas vivo pelo Espírito de Deus. Pois agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois agora a vida que vivo, já não vivo mais na carne, mas agora a vida que vivo, vivo pelo Espírito de Deus. Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pastor, o que Isaías entendeu? O que Isaías entendeu é que o que está sentado no trono é tão santo, mas tão santo, que é 3 vezes santo. Olhe para alguém que está do seu lado, você precisa compreender. Diga para ele, você precisa compreender que o que está sentado no trono é tão santo, que ele é 3 vezes santo. Não é apenas a ênfase da frase, não é apenas a representação, não é 1 mais 1 mais 1. Quando Isaías tem a visão de Deus, ele compreende, não é santo mais 1 mais 1 mais 1. Ele está dizendo: eu vi cair o rei ímpio, mas na queda do rei ímpio, eu vi surgir um trono de perfeição, perfeição e perfeição. Eu preciso fazer cair os tronos que reinam dentro de mim, arrancar de mim os tronos de iniquidade que eu mesmo ergui, para que surja um novo rei, para que surja um novo Senhor. A santidade de Deus é algo tão absurdo que vai distingui-la até dos perfeitos anjos. A Bíblia vai falar sobre a beleza da sua santidade. Salmo 29:2: dai ao Senhor glória, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor.
na beleza da sua. Isaías tem a visão de um rei ímpio morrendo, mas ele compreende que na morte do ímpio, Deus revela para ele um trono de um rei que é santo. E a santidade desse Deus é bela. A santidade desse Deus também é majestosa. Êxodo 15, verso 11. O Senhor, quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizador de maravilhas? Quem é como nosso Deus? Agora Isaías, ele não vai falar só que a santidade de Deus é bela, como Moisés falar que ela é majestosa. Isaías vai falar que a santidade de Deus é extraordinária. Isaías 40, 25. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Quem é como eu? E quem eu poderia dizer que é semelhante a mim? Não tem ninguém como o nosso Deus. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército dele segundo o seu número. Ele os chama todos pelo seu nome, e por causa da grandeza das suas forças, porquanto ele é forte e poderoso. Sua santidade é simplesmente o reflexo de sua divindade. Em todos os seus atributos, obras e ações, Deus é santo. O peso desse atributo ecoou no templo em 3 direções. E eu poderia ficar aqui falando, Levítico 11, 44, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, digo a vós, santificai e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta na terra. Levítico 11, 45, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, para que vocês sejam santos. Santo, porque eu sou santo. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Segure a mão de alguém e diga assim, segure na mão dele, me ajuda a pregar. Segure na mão dele e diga assim: o teu Deus é santo, e não exige nada mais e nada menos do que santidade de cada um de nós. O céu está querendo que a gente compreenda a visão. E qual é a visão? Eu vou arrancar um rei ímpio do trono, mas eu vou revelar um Deus santo sentado, reinando e governando. A nossa vida é governada por um Deus santo, e Ele exige de nós santidade. Levítico 27, portanto, santificai-vos e sede santos, pois é o Senhor vosso Deus. Levíticos 20, 26, e ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Se Deus
quisesse a gente igual a galera lá de fora, Ele teria deixado a gente misturado com eles. Eu fui chamado de jeca, cafona e quadrado a vida inteira. Eu fui chacota, escárnio na escola, porque eu dizia que era crente. Hoje dizer crente é moda. Hoje falar que é crente é jargão, porque de verdade não estão vendo em nós a santidade devida que deveriam ver. Não está tendo diferenciação do que serve e do que não serve. Está todo mundo muito igual. Números 15:40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais santo, sejais o vosso Deus. Não tem como viver uma vida de santidade sem compreender os seus mandamentos. Paulo vai dizer em Romanos 7, a partir do 12, ou a partir do 11 até o 14, destacando 4 aspectos da lei. E ele vai dizer que ela é boa, que ela é justa, que ela é santa e que ela é espiritual. É nesse mesmo capítulo que ele vai dizer: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu tenho feito. Mas olhando para a minha vida e olhando para a Bíblia, eu entendi, nela não há problema. O problema está que eu não consigo vivê-la. Mas quando olhei para ela, eu vi que ela é boa, que ela é santa, que ela é justa e que ela é espiritual. O que faz da nossa nação uma nação promíscua, uma nação injusta, e o que faz do nosso povo ser um povo longe de Deus é o afastamento daquilo que nós dizemos ser palavra de Deus. Porque é impossível alguém desenvolver o que a Bíblia diz que devemos desenvolver. Bondade para quem lê Bíblia, santidade para quem lê Bíblia, santificação para quem lê Bíblia, e espiritualidade para quem lê Bíblia. Gente que não lê Bíblia não desenvolve bondade, não desenvolve justiça, não desenvolve espiritualidade e não desenvolve santidade. É por isso que tem uma geração que não sabe distinguir o que é santo e é profano. A geração do nada a ver. E tá maneiro, todo mundo faz. Normal, menina com menina, menino com menino. Normal. Até dentro da igreja. Não. Isaías está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. O dia que você tiver a visão de quem Deus é, você nunca mais deixará com que tronos ímpios se ergam dentro de você. O dia que você compreender a visão de quem Deus é, você vai destronar todo trono de promiscuidade, maldade, pecaminosidade, injustiça. Isaías 6,4: e os umbais da porta, o santo caminhou em direção ao ambiente. Todo lugar é comum até que Deus passe por ele. Todo lugar é comum até que Deus passe por ele. O lugar onde Moisés estava era comum até a sarça queimar e não se consumir. E todo lugar que deixa de ser comum porque Deus passou por ele, esse que passou no lugar vai exigir de nós que tiremos de nós aquilo que não agrada a ele. Me ajuda a pregar. Segura na mão de alguém e diga assim: você não é comum. Diga: você não é comum. Jesus passou na tua terra. Ele vai exigir de você que algumas coisas sejam arrancadas. O santo ecoou na direção do indivíduo. Então disse eu: ai de mim. Toda vez que um homem tinha a visão de Deus, toda vez que um homem tinha a visão de Deus, ou da glória de Deus, caíam.
caíam. O que me faz parecer que diante de Deus toda a carnalidade não consegue ficar de pé, tem que cair diante dele. Todo forte se desfaz e ninguém consegue sustentar a sua postura diante de Deus. O santo constrange o pecador. Mas parece que a gente está tão cego que a gente consegue passar uma madrugada aqui sem ser constrangido, sem derramar uma lágrima a despeito das coisas que fizemos. E parece que não nos envergonhamos mais das coisas que praticamos. Entramos aqui atrás de nostalgia, uma alegria momentânea e passageira, cantando hinos vazios, pulando, sem nenhum tipo de arrependimento. Por algum momento sentindo remorso, por outro momento voltando ao lixo. Que Ele converta o vosso riso em pranto, que Ele converta a vossa alegria em tristeza, que Ele arranque do vosso rosto o sorriso e devolva aos nossos rostos as lágrimas. E vós, que é de ânimo dobre, se arrependam dos vossos pecados, diz o Senhor. Pois se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, a minha geração precisa voltar a chorar. A minha geração precisa voltar a se arrepender. A minha geração precisa voltar a se humilhar. A minha geração precisa voltar a matar a carne. Culto é para Deus. Culto é para Deus. Culto não é para minha carne. Não é sobre vir aqui pular, cantar, se alegrar e não se arrepender. É sobre joelhos dobrados no altar. É santo 3 vezes, porque o santo ecoa na direção do templo. O santo ecoa na direção do indivíduo, e o santo ecoa na direção do pecador. Então eu vi, quando um dos serafins voou até a mim, tendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Santificar tem uma ligação direta com a ideia de tirar o que não agrada a Deus. Eu vou repetir. Santificar tem uma ligação direta com a ideia de tirar o que não agrada a Deus. Eu vou repetir. Santificar tem uma ligação direta com tirar aquilo que não agrada a Deus. Quando Isaías viu o trono do santo se erguendo, um rei ímpio morrendo por causa do seu pecado, ele gritou: ai de mim. E a primeira coisa que o serafim fez quando viu o arrependimento foi tirar dele aquilo que não agradava a Deus. Santificação tem uma ligação direta com reconhecer o erro e permitir que Ele arranque de mim aquilo que não agrada a Deus. Está tendo a visão ou você está enxergando? Quem está tendo a visão, está compreendendo a visão, vai entender que em Gênesis Abraão precisou tirar o prepúcio. Moisés no monte, Josué em Canaã precisou tirar a sandália. E em Isaías o serafim foi até ele e tirou a sua imundície. Abraão, para andar com Deus, teve que tirar o prepúcio. Moisés e Josué a sandália. E Isaías, para andar com Deus, teve que tirar a imundície.
Não dá para dizer que a gente anda com Deus se a gente anda no meio da imundície. E Deus não quer justificativas. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, como quem diz: à minha volta eu não tenho ninguém que me ajude a viver em santidade. Todo mundo é sujo. Deus está dizendo: eu quero começar a tirar de você. Eu quero começar a tirar de você. Diga comigo o grito. Diga mais forte o grito do imundo Isaías. Naquele encontro seria de mal a pior, já que pensava que iria morrer. O grito de Isaías não é o grito de alguém que acha que vai encontrar com a misericórdia. Ai de mim, eu vou morrer. Mas quando Isaías abandonou o pecado e confessou o pecado, além de não matá-lo, ele promoveu a profeta. Não só promoveu a profeta, mas santificou os seus lábios e purificou da sua transgressão. Quem compreendeu a visão de Deus já entendeu. Se tem alguma coisa da tua vida que precisa ser tirada para ter um encontro com Deus e viver, a hora de sair do teu lugar e vir aqui no altar é agora. E eu não vou me alongar. Todo encontro com Deus que me leva a viver uma vida em santidade vai exigir que eu arranque alguma coisa de mim. Se você sabe de alguma coisa que tem impedido do teu relacionamento com Deus continuar, é hora de sair do teu lugar e vir ao altar. Eu estou convidando gente que está aqui dentro, que enxergou Deus, mas ainda não teve a visão de quem Deus é. Eu vou fazer o seguinte para eu devolver o microfone. Eu não sei se te ajuda, mas eu também vou descer. Porque às vezes você fica tão preocupado com a opinião dos outros e continua vivendo a mesma vida, só enxergando, mas não compreendendo a visão. Deus está convidando a gente. Ou de repente o cântico a teu respeito vai mudar. Você pode continuar se vitimizando, colocando a culpa nos outros, mas você pode hoje assumir a tua responsabilidade e dizer: ai de mim, eu achei que eu ia morrer, mas hoje eu quero viver uma vida nova em Deus. Sabe o que penso quando eu faço um apelo como esse? Que não só eu que disse que ia descer, mas todos nós deveríamos estar aqui. O problema da gente é que a gente acha que a gente é digno e santo demais e não consegue reconhecer que a gente precisa arrancar algumas coisas da vida da gente que está atrapalhando a gente no relacionamento com Deus. Mas às vezes o cargo grita: eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou líder de rede. Problema não. Vai para o inferno assim mesmo.
Chega lá, ele vai perguntar, está aqui ó, no inferno conosco, um pastor da rede, um líder da rede, um coordenador da rede. É porque a gente está muito preocupado com a opinião dos outros e a gente ainda não compreendeu que não é sobre os outros, é sobre nós. Satiê, meu amigo, que alegria. Bom, negão. Como não se constranger? Eu era governado por um ímpio leproso, mas agora eu vi um rei santo sentado no trono que me faz um convite. Santidade. Santidade ao Senhor. Santidade. Santidade ao Senhor. Santidade. Santidade ao Senhor. Vem pra cá, nega. Eu vou deixar você adorar e fique à vontade. Eu já sou grato pela minha oportunidade.